Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. E hoje, como vocês podem ver, eu venho com um curso de xadrez gratuito, que é uma cortesia do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Ok? Então aqui eu coloquei a plataforma onde eu vou poder mostrar para vocês como que funciona esse jogo milenar, que é um jogo maravilhoso para o desenvolvimento das pessoas. É um jogo muito educacional e ele desenvolve bastante o raciocínio e algumas disciplinas, principalmente as disciplinas das ciências exatas, né? E a matemática. Então tem uma história muito filosófica por trás do xadrez. Tem bastante temáticas, né? Tem pessoas que contam grandes eventos, né? Grandes narrativas e acontecimentos dentro do jogo de xadrez. Existiram e existem grandes nomes, né, do xadrez mundial, pessoas que demonstraram nesse tabuleiro, nesse jogo milenar, demonstraram a existência de uma arte, a existência de uma grande façanha, né? Uma grande descoberta, né, do interesse humano, pelas dificuldades, pelas abstrações que esse esporte oferece, né? Então é um esporte que ajuda a gente no desenvolvimento porque ele tem, né, uma exigência muito grande de raciocínio, né? Então você precisa ter um raciocínio muito abstrato, muito desenvolto, né, para você conseguir jogar com precisão e exatidão esse jogo de maestria, né? Então eu vou dar uma introdução aqui para vocês de como que funciona, né? Movimentação de peças, nome das peças, né? E a regra básica, né? E vocês perceberão que é por intermédio desses conhecimentos que vocês vão evoluindo dentro desse jogo e desse esporte, né? Tem muitas pessoas que acham que o jogo de xadrez é só o caminho, né, das escolas e da federação, mas também tem muitas correntes filosóficas do xadrez que acreditam que grandes jogadores, né, também se desenvolvem às vezes fora dos ambientes de treinamento, né, e se tornam jogadores que não possuem uma fama, né, na sociedade, acabam se tornando jogadores que são chamados de jogadores desconhecidos, né? Mas jogadores que jogam muito bem, mas não têm o interesse de competição, né? Então são jogadores que jogam apenas para o desenvolvimento intelectual e pessoal, né? Então, seja lá qual for o seu fim, né, a sua finalidade com esse jogo, né, se for por uma finalidade profissional ou uma finalidade por interesse próprio, né, tem pessoas que jogam por esporte, por hobby, por distração, enfim, seja qual for ela a sua finalidade, seja bem-vindo, né? Aqui você pode aprender para qualquer que seja essa finalidade, tá? Vamos lá, galera. Para os primeiros passos aqui, eu vou mostrar o cursor para vocês aqui, né? Eu acredito que vocês já estão vendo aí o cursor na tela, né? E esses peões aqui, ó, todas essas peças aqui que o cursor está passando, essa mãozinha está passando, são peões, tá?
Então nós temos 8 peões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peões brancos e 8 peões negros, tá? Tem uma regra básica do xadrez e da dama também, que sempre as brancas começam, tá? É uma regra básica para não precisar ficar tirando para o ímpar, né? Se é a sua vez de jogar de branca, você vai lá e começa com a branca, tá? Se for você que começa, né? Também você só virar o tabuleiro, né? Dá para virar o tabuleiro assim, né? Ó. Agora a branca tá em cima, a preta tá embaixo. Não muda nada, tá? Bom, aqui a torre. As torres elas ficam atrás dos peões, né? No início e na parte de baixo, né? Uma de cada lado, tá vendo? Como se fosse no castelo. São os cavalos, que são os mais fáceis de entender, né? Porque a carinha do cavalo, né? Os bispos do lado de cada cavalo, um bispo aqui. Geralmente o bispo ele tem uma cruzinha, tá representando a igreja, né? A rainha, né? A rainha tem uma coroa bem bonita, né? Coroa aqui, bem adjacente aqui, ó, né? E do lado direito da rainha, o rei, tá? Se for as pretas, é do lado esquerdo, quer ver, ó? Aqui as pretas, a rainha fica aqui e o rei fica aqui. Qual é a regra para posição? A regra para posição é que o rei tem que ficar na frente do rei, tá? E rainha na frente da rainha. É por isso que quando você estiver jogando de pretas, o seu rei vai estar na esquerda da rainha. E quando você estiver jogando de brancas, o seu rei vai estar à direita da rainha, tá? Para começo, você pode começar com os cavalos, né? Ou com os peões, tá? Então, vou fazer um lance aqui para vocês verem, ó. Começo com o peão e a preta já jogou automaticamente o peão, né? Ou eu posso iniciar com o cavalo, né? A preta também iniciou com o cavalo. Se eu inicio com o cavalo, não significa que ela tenha que iniciar com o cavalo, tá? Ela iniciou porque ela quis. Ela pode iniciar aqui com peões, tá? A decisão é de cada jogador, se você quer começar com o cavalo ou com os peões, tá? Você pode começar com qualquer peão e com qualquer um dos dois cavalos. Por que que não dá para começar com a torre? Porque a torre não pula peça. Então você tem que livrar as peças primeiro para a torre poder jogar, tá? Por que que não dá para começar com o bispo? Porque o bispo não pula peça, tá? Você tem que liberar para ele poder jogar. E a dama também, ela não pula peça. O rei também não pula. A única peça que pula peças é o cavalo, tá? É, uma regra básica aqui, né? É que o peão ele pode começar com uma casa ou pulando duas casas, tá? Eu começo com uma casa, a preta iniciou pulando duas, tá vendo? Se eu quiser colocar duas casas aqui, ó, eu coloco. Se eu quiser colocar uma, eu coloco, tá? Os peões andam sempre para frente, né? Os peões só andam para frente, tá? Na hora de capturar é que eles capturam para o lado. Ó, aqui a preta capturou para o lado, tá? Peão da branca. Eu vou capturar para o lado também, peão da preta, tá? Então aqui ela jogou duas casas aqui, o peão dela, tá? E aqui eu joguei, tinha capturado o peão das pretas, tá? Você só pode andar duas casas com peão quando a sua jogada for inicial com peão, tá? Por exemplo, eu vou andar aqui, ó. Eu não posso andar duas casas mais com esse peão, porque eu já joguei com ele. Mas se eu quiser andar duas com esse, eu posso. Duas com esse, eu posso.
duas com esse eu posso, duas com esse eu posso, duas com esse eu posso, duas com esse eu posso e duas com esse eu posso, tá? Aqui não dá mais, ó. Ele não aceita mais, tá vendo? Aqui eu só posso andar uma casa. E todos eles também eu posso andar uma casa se eu quiser, né? Não precisa ser necessariamente duas. Agora, como eu estou no início da jogada, eu posso fazer duas casas, tá? Bom, vamos lá para outra regrinha básica aqui, então. O bispo, que são essas peças aqui, ó, eles andam em diagonal, tá? Eles andam como se fosse a dama do tabuleiro de dama, tá? Eles podem andar quantas casas eles quiserem, mas apenas na diagonal. Então, se esse bispo aqui ele anda na diagonal e ele está na casa branca, ele não pode fazer isso aqui, né? Ele não pode andar na casa verde. Ele pode andar só na casa branca, tá? Por quê? Porque as diagonais são apenas brancas, tá vendo? Então, vou liberar o bispo aqui para mostrar para vocês, ó. Eu posso andar com ele para cá, tá vendo? Ó, quando eu pego ele, posso andar quantas casas eu quiser. Nesse caso aqui, né, essa diagonal inteira aqui que eu estou mostrando é a diagonal do bispo. Só que aqui tem um peão da preta. Isso significa que esse bispo ele pode ir no máximo até aqui, tá? Porque esse peão bloqueia a passagem dele para as demais casas, né? Esse bispo ele não pula as peças, então ele pode ir no máximo até aqui. Então eu posso capturar o peão, posso parar o bispo aqui, posso parar o bispo aqui, posso vir com o bispo para cá e posso voltar com o bispo para cá, ok? Eu vou liberar mais um bispo aqui para vocês verem, ó. Esse bispo aqui eu posso vir para cá ou posso vir para cá com ele, tá? Então eu vou vir para cá. Esse daqui é a mesma coisa, ó. Ele pode vir para cá, pode vir para cá e pode capturar essa peça, tá? Ele não pode capturar o cavalo porque tem um peão na frente. Se não tivesse esse peão na frente, esse bispo poderia capturar o cavalo, tá? Então essa diagonal toda aqui é do bispo, só que se tiver uma peça na frente, ele vai ter que respeitar essa peça, né? Vai ter que considerar essa peça e não pode pular ela. Só pode capturar ou parar nas casas anteriores a ela. Então o bispo de casa verde anda só na casa verde. O bispo de casa branca anda só na casa branca, tá? Ok? Vocês perceberem, é um pouco complexo já de início a movimentação das peças, o que o tabuleiro de dama, né, o jogo de dama, é bem mais fácil. Só que dizem que a dama, ela é mais fácil apenas a movimentação das peças, né? Agora o raciocínio dizem que é tão complexo quanto o xadrez ou até, às vezes até mais complicado, tá? Então vamos lá para o cavalo. Esse cavalo eu posso andar em L com ele, tá? É um L aqui. Se você contar da casa que ele está, é um L de uma, duas, três, quatro casas, tá? Se você contar a partir do primeiro pulo dele, né? É um L de três casas. Então você coloca uma, duas, três, tá? Que dá na mesma, né? Depende de como que você conta. Eu prefiro contar da casa que ele está porque é um L mesmo, né? É um L literalmente, ó. Podem perceber, ó, tá? Vou liberar essa casa aqui só para vocês verem que o cavalo ele pode fazer um movimento também de L deitado, né?
não precisa ser um L de pé, tá? Então olha aqui, ó, tá vendo? Ele faz um L certinho. Isso significa que o cavalo, ele pode fazer um L aqui e parar aqui, certo? Esse cavalo pode vir para cá. Esse cavalo pode vir para cá. Esse cavalo pode vir para cá. Esse cavalo pode vir para cá, tá? Esse cavalo pode vir para cá, ó, tá? E assim por diante, né? Vocês percebam que esse cavalo pode pular peças, né? Desde que a última casa onde ele tem que parar não tenha nenhuma peça. Agora, se for para cá, ó, faz um L certinho. Só que aqui ele não pode parar, porque aqui já existe um peão, tá? Então esse cavalo ele não pode vir para cá, ok? Agora ele pode vir para cá? Pode, porque aqui não tem nenhuma peça, tá? Essa é a regra básica do movimento do cavalo, tá? O cavalo pode vir para cá, ó, tá? Um L. Só que aqui, né? Esse peão que está aqui captura ele. Lembra que eu disse para vocês que o peão captura de lado, tá? Vou colocar só para vocês verem, ó. Peão captura, tá? Então, se o peão captura o cavalo, não posso colocar ele ali, tá? Vou voltar ele. Quando eu coloquei, a peça capturou, tá? Então, eu voltei a jogada. Esse cavalo, ele pode vir para cá. Não pode vir para cá, porque aqui tem um peão, tá? E ele pode vir para cá, ok? Vamos liberar aqui para ele poder fazer o L de lado também, tá? As pretas jogaram o bispo aqui, ó. Tá? Essa casa aqui é a casa G4. Casa A, B, C, D, E, F, G. G1, G2, G3, G4. Bispo na casa G4, tá? Só para a gente entender, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então o bispo estava na casa 8, 7, 6, 5, 4. Tá? Bispo G4. Tá? É só para vocês terem uma ideia de como dá para fazer, né, uma anotação, se você precisar anotar aonde que você está jogando suas peças para depois você fazer de novo os seus movimentos e lembrar de todos os movimentos que você fez, tá? Você tem uma anotação algébrica que você pode fazer, né, e algumas anotações modernas que são feitas em torneios para que a comissão da federação possa ver aonde você jogou e comprovar que você realmente ganhou uma partida ou fez uma jogada brilhante para você ganhar alguma premiação, digamos, né? Então, você pode efetuar as suas anotações, tá? Então vamos aqui para o nosso cavalo, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Se eu colocar o cavalo aqui, esse bispo que está aqui, ó, ele pode capturar esse cavalo, tá? Que não compensa muito para ele, porque em geral o bispo ele é um pouquinho mais importante do que o cavalo, tá? É claro que isso não é uma definição, né? Se a gente pegar em nível de importância, a rainha é a peça mais importante do tabuleiro, tá? Porque ela se movimenta para todos os lados, tá? Vou mostrar aqui o movimento da rainha para vocês. Vamos desenvolver um pouco primeiro, porque aí a gente consegue fazer um movimento
aqui. Perceberam que eu joguei o cavalo aqui? O bispo nem se importou com a captura, né? Porque esse meu cavalo aqui, ele não é tão importante quanto esse bispo, tá? Então o computador jogou aqui, né? Para evitar a minha entrada de cavalo aqui, ó. Tá vendo? Para não ficar incomodando esse bispo. Se eu entro com o cavalo aqui, o meu cavalo fica a 1L do bispo. Então esse bispo fica sendo incomodado. Então ele pegou e jogou o peão aqui para bloquear a entrada do cavalo aqui, tá vendo? Se eu entrar aqui, esse peão me come, olha só. Isso é nítido, né? Então isso significa que essa entrada, que esse desenvolvimento de peão aqui, é para não deixar o meu cavalo entrar aqui, tá bom? É um monitoramento do computador. Bom, vamos lá para o movimento da rainha. Bom, a rainha ela pode se movimentar na diagonal, tá? Tanto na diagonal branca, quanto se ela estiver na verde também ela pode se movimentar na verde. Como essa daqui começa na branca, ela pega a diagonal branca, tá? Ela pode se movimentar na lateral, toda a lateral e toda a coluna, tá? O único problema é que ela também não pode pular peça, tá? Então essa rainha ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá. Para cá ela não pode, tá? Porque ela não pode passar por cima do rei, tá? Então para cá ela também não pode, porque ela não pode passar por cima do cavalo. Para cá ela pode, para cá não. Para cá não pode, para cá pode. Então eu vou colocar a rainha aqui, ó, ou aqui na casa D2, porque esse meu cavalo, ele está me protegendo desse bispo. Se eu tirar esse cavalo, esse bispo que está aqui, ele come a minha rainha. Vamos fazer um teste para ver? Foi exatamente como eu disse, ó. Eu tirei o cavalo, o bispo das negras comeram minha rainha, tá? Comeu minha rainha. Capturou a rainha, tá? Então, esse cavalo, ele estava protegendo a minha rainha, tá? Em outras palavras, tem gente que diz que esse cavalo está pregado pelo bispo, tá? Ou seja, se ele sair, o bispo captura a rainha. Então, o cavalo não pode sair, ele ficou aprisionado, tá? Foi por isso que a máquina, o computador, jogou o bispo aqui, porque a intenção dele era aprisionar o meu cavalo, para que o meu cavalo não saia. Então vocês imaginem se eu vou com esse peão aqui para frente, né? Se eu vou com esse peão para frente e esse cavalo desce para o L aqui, eu fico com o cavalo das negras ameaçando o meu cavalo, mais um bispo ameaçando o meu cavalo, né? Para mim me proteger disso é bem complicado. Eu teria que, por exemplo, ceder a captura, uma troca aqui do meu bispo pelo cavalo. E esse cavalo ele não é tão forte assim para eu ter que ceder meu bispo. Mas se o cavalo desce e faz uma ameaça dessa, de repente eu tenho que fazer isso, tá? Logicamente que tem alguns recursos, né? Eu posso, por exemplo, espantar o bispo agora, né? Se eu colocar aqui, provavelmente o bispo vai recuar, né? Então eu fiquei aqui, o bispo estava aqui, né? Eu fiquei com um peão e um cavalo protegendo minha rainha, né? Então aqui o bispo recuou. Então essa é uma estratégia de recuo antes que ele faça uma jogada muito perigosa contra o meu cavalo e contra a minha rainha, tá? Então, galera, só falta agora vocês aprenderem o movimento da torre, porque o movimento do rei é muito parecido com o da rainha, com a única diferença é que o rei só se movimenta uma casa por vez, tá? Ele também não pode parar em cima das peças e nem pular as peças, exceto ele só pode fazer dois movimentos, né? Pular duas casas quando ele efetuar
aquilo que a gente chama de rock, tá? O rock é isso daqui, ó. Ok? É quando você tem essas duas casas, né, entre o rei e a torre, essas duas casas aqui liberadas, né? Então o rei está se comunicando com a torre, ele pode pular do lado da torre e você pode colocar a torre do lado dele, tá? Então é um movimento de rei. Você não pode, por exemplo, pegar só a torre e colocar aqui. Se você pegar a torre e colocar aqui, ó, o rei não vem, ó. Tá vendo? Isso significa movimento de torre, tá? Então, se você pegar o rei e colocar aqui, a torre vem. Ok? Então, o rock é um movimento de rei, tá? Lembrem disso. Por que que é importante o rock? Porque o rei fica mais protegidinho, né? Eu coloquei aqui, ó. Ele fica bem protegidinho. Ele está protegido por um peão, por um bispo, por uma torre, por um cavalo, por mais 3 peões aqui, ó. Então, o rock, em geral, em tese, ele protege mais o rei, tá? É claro que tem algumas situações em que o rock não protege, porque às vezes o adversário colocou as peças de tal forma que não dá para você efetuar um rock seguro, tá? Mas em geral, o movimento do rock protege o seu rei, tá? Você pode fazer o rock tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Por que que eu fiz o rock para a direita aqui? Porque para a esquerda não dá, porque a minha rainha está aqui. Mas eu vou colocar a rainha para cima para ver se eu consigo efetuar esse rock com qualidade, tá? Aqui não era um bom momento para efetuar o rock, né? Porque a rainha, ela se posicionou aqui, ó, a rainha das negras, para poder capturar esse cavalo meu, tá vendo? Quando ela capturar aqui com o bispo, mesmo que eu capture com o meu bispo, ela vai vir com a rainha aqui embaixo capturar meu bispo, tá? Mas eu vou efetuar o rock para vocês, só para vocês verem que dá para fazer o rock para a esquerda. Então, como é movimento de rei, eu tenho que segurar o meu rei, tá? Tá aqui na minha mão. Segurei. Andar 2 casas aqui, ó. Pular 2 casas e soltar o rei. Quando eu faço isso, a torre já vem automático aqui, tá? Lembra que eu falei para vocês que ela ia capturar? Ó? Isso é uma verdade. Ela fez esse movimento de rainha justamente para isso, tá? Quando ela se movimentou para cá. Mas vamos de novo lá para o rock, tá? Então eu tenho o rock para a direita e tenho o rock para a esquerda. Qual dos dois é melhor? Depende. Você vai ter que analisar o jogo e ver qual que é melhor, tá? Aqui, por exemplo, seria interessante você deixar a rainha aqui, né? Para poder proteger o cavalo, porque ela está com interesse de proteger o cavalo, e efetuar o rock pequeno, né? Porque como a rainha está naquela direção, daqui a pouco vai ficar um bolinho de peça negra nessa região. Então, se o rei ficar aqui embaixo, essas peças podem, né, oferecer ameaça ao rei, tá? Então, galera, o movimento da rainha é para todos os lados, do rei é para todos os lados, só que ele só pode andar uma casa por vez, exceto na hora do rock, que ele pode andar duas e a torre vai do lado do rei, tá? Andei duas aqui, por exemplo, e a torre veio automaticamente, tá? Andei duas e a torre veio automaticamente, ok? Então, o rock da esquerda, o rei fica para a esquerda, o rock da direita, o rei fica para a direita, tá bom? Agora vamos lá para o movimento de torre, né? Dar aqui o rock primeiro, tá? Movimento de torre, para a gente definir todos os movimentos de peças, tá? O movimento de torre aqui, ele a torre ela vai para frente e para os lados, tá? Então, se ela quiser ir para cá, ó, vir para cá, ela pode, ó, tá? Se essa torre quiser vir para cá, ela pode, tá bom?
Ó, tá bom? Expulsar esse bispo. Ok. Bom, se a torre quiser vir pra cá, ela pode. Se ela 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 quiser vir pra cá, ela pode. Ela pode, tá bom? Aqui é a base da torre aqui, tá? É que ela pode andar para frente quantas casas ela quiser e para os lados quantas casas ela quiser. Com a única diferença, mesma diferença das outras peças, ela não pode pular uma peça, tá? E ela nem pode parar em cima de uma peça da mesma cor, né? Como todas as outras. Se tiver uma peça preta, ela pode parar em cima da peça preta e isso se chama capturar a peça, né? Agora, ela não pode ultrapassar, né? Eu vou colocar aqui uma situação. Vou colocar aqui uma situação para vocês. Deixa eu ver. Só de torres, tá? Colocar um cavalo aqui só para diferenciar. Dando uma olhada aqui. Streamer. Bom, modifiquei aqui só para a gente jogar com a torre, tá? Vou movimentar aqui para eu não tomar um checkmate. Bom, então essa torre aqui, ó, ela pode andar para cá, tá? Pode andar para cá. Não pode vir até aqui, porque aqui já tem uma peça, tá? Ela pode andar em todos os locais desde que não tenha peças, tá? Ela pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Aqui mesmo. Essa daqui não pode ir para lá para cima, porque ela não pode pular essa outra torre. E nem parar aqui, porque essa daqui é da mesma cor, né? Agora, se fosse uma torre preta aqui, ela poderia parar em cima e capturar ela, tá? Só esse detalhe, tá bom? Com essa torre eu posso parar aqui, ó. Só que a torre preta me captura, tá? Eu posso parar aqui porque se ela me capturar, eu capturo ela com a outra torre. Então eu tenho duas torres, uma na frente da outra. Isso significa que uma está defendendo a outra, tá? Se qualquer peça capturar essa torre, eu capturo a peça, tá? Em tese, né? Agora pode existir outras peças também protegendo a peça que está ameaçando minha torre. Eu não posso colocar aqui, ó. A torre pode vir para cá, mas eu não posso pôr porque esse cavalo me come. Ele me captura porque ele faz um L para cá. Então vamos colocar para ver. Ó, batata. Colocou, ele come, tá? Claro que dá para eu pegar ele aqui, né? Só que o cavalo, ele é uma peça que vale menos do que a torre. Então não compensa para mim colocar a torre lá em cima. Porque a torre é muito mais valiosa, né? Principalmente para finais de jogo, do que o cavalo. Tá? Então em tese eu não posso colocar minha torre aqui. Poder eu até posso, mas se eu colocar, vai ser um suicídio. Esse cavalo vai comer a minha torre. Tá? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse curso de xadrez, tá? Compartilhem com as pessoas que querem aprender, tá? Porque o xadrez ele pode se tornar uma profissão na sua vida
e ele é um esporte muito saudável, tá? Você pode jogar com parentes, amigos que sabem jogar e pode exercitar o que você aprendeu com eles, tá? A base do jogo é essa que eu mostrei para vocês. É para aqueles alunos que já têm esse conhecimento de movimento de peças, aí ele passa para uma segunda etapa, que é o movimento do jogo, das aberturas, né? E também das abstrações, ele saber o que é uma defesa, né? Saber o que é uma ancoragem, né? Saber ancorar as suas peças, né? Para que as suas peças possam se movimentar e todas elas possam estar protegidas, né? Saber o que é uma disputa de centro de tabuleiro ou uma disputa de tabuleiro, né? Uma disputa de casa, né? Saber o que é um ataque, alguns tipos de ataque, né? De bispo, um ataque combinado e assim por diante. Tem muita coisa no universo do xadrez, tá? Então isso é para etapas de alunos que estão em níveis mais elevados, tá? Então compartilhem esse curso, é um curso gratuito e vale a pena, né, você compartilhar com pessoas que queiram aprender. Eu espero vocês na próxima gravação, tá? Prestigiem o canal, tá? E ajudem o canal a crescer para a gente poder levar esse conhecimento não só para as famílias que têm casos de autismo, mas também para todos os lares, tá? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.